depois, porque as palavras voam, né? E às vezes a gente fala o que não deve, fala demais, fala de menos, e é sempre bom a gente ter um fiscal aqui junto com a gente. Eu coloco esse fiscal no YouTube para depois eu receber as críticas, é muito bom, porque aí as pessoas falam, né? Ah, você falou muito né, você falou muito isso, você falou aquilo, você falou coisa que não é própria dentro de uma casa espírita, você fala muito coisa da sua família, você fala muito coisa do seu passado, muita coisa do seu futuro. Como é que é? Pode, claro, Mas você tinha que, mas está lá para isso mesmo, para me corrigir, não é? Tem. Não tem porquê, né? Você já sabe porquê, né? Ela não vai me criticar, óbvio, né? Vamos falar da ação da prece? Porque a maioria de nós, se a gente pensar bem, fala assim: meu Deus do céu, eu faço prece, oro, peço, faço, aconteço. Parece que não acontece nada, né? É duro, né? Você ainda não sabe disso, né? Logo, logo você vai saber, viu? E de vez em quando a gente fica assim naquela dúvida: meu Deus do céu, como que é essas respostas? Como é que Deus responde pra gente? O que eu posso pedir? O que eu posso falar? O que eu posso fazer? Será que Deus existe mesmo? Porque todo mundo sabe que nós estamos aqui mergulhados num mar de oxigênio. Todo mundo sabe disso, não é? Os peixinhos estão num mar de oxigênio, mas que está junto com o hidrogênio, que é o H2O, certo? E nós somos os peixinhos que estamos fora da água, mas estamos todos mergulhados dentro de um mar de oxigênio. Já pensaram se alguém desse uma ordem lá e falasse assim: coloca lá mais uma molécula de hidrogênio, pim, e aqui só virava tudo um mar. E aí, o que acontecia com a gente? Em menos de 2 minutos, né? Em menos de 2 minutos estava todo mundo já no mundo espiritual. Mas eu tenho a impressão que eles não fazem isso, sabe por quê? Porque já pensaram desencarnar 8 bilhões de pessoas de uma vez só? Ia ser um problema lascado, né? Você vê que tem 16 bilhões que estão do lado de lá, né? Mas aí ia desencarnar uns, iam estar rebelde, não sabia o que estava acontecendo, outro queria voltar para casa, outro falava que sabia nadar, ia ser uma confusão lascada, né? Ia dar uma confusão lascada isso. Então a gente está mergulhado nesse mar. E como é que a prece funciona? De que forma que ela funciona? O que eu posso pedir? Acho que o mais importante é isso. Como ela funciona talvez não seja um negócio muito importante, porque tem tanta coisa que a gente não sabe como funciona, né? Por exemplo, o celular, a gente sabe como funciona? Tem a torre que manda a emissão, né, das ondas, aí a torre reproduz, manda não sei para onde. A gente pensa assim: meu Deus do céu, a gente faz um negocinho assim em 1 minuto, quando você vai ver, você está falando com uma pessoa a 500 quilômetros, a 1.000 quilômetros, 10 mil quilômetros, 50 mil quilômetros de você. Como é que esse negócio corre tão rápido assim, não é? A gente não sabe exatamente como funciona. A gente sabe como funciona, por exemplo, televisão, você liga lá, os negócios tudo aparecendo, gente lá dentro, alguns fazendo fofoca, outros cantando, outros gritando, outros brincando. A gente não sabe como é que funciona aquilo. Aliás, me lembrei agora de um fato curioso. Não faz muito tempo, talvez uns 600 meses atrás, mais ou menos. Quanto que é 600 meses em anos? Ixi, tem que dividir por 12, né? A gente comprava normalmente na cidade um plástico que era colorido. Aí a gente punha na televisão preto e branco assim, esticava ele lá e punha e achava que estava vendo a televisão colorida. De vez em quando dava certo, né? De vez em quando dava certo, de vez em quando. A antena, era bombril para tudo quanto é lado, antena, e nossa, era um negócio impressionante. Você vê como as coisas estão tão boas, né? E hoje ninguém quer nem saber de televisão, né? Televisão não, quer saber de internet, de streaming, de Netflix, essas coisas aí, nem televisão a gente quer saber mais. Mas enfim, a gente não sabe como funciona, como a maioria das coisas aqui na Terra a gente não sabe. E a prece é mais ou menos assim. Talvez não seja tão importante a gente saber o mecanismo, mas é importante a gente saber que quando a gente provoca esse mecanismo, obviamente tem uma hierarquia, não é? Não é uma coisa assim que você vai falar e já vai direto, eu vou falar com Deus. Se vê que é Deus que responde tudo, mas vamos imaginar assim, ele nomeia pessoas para responder, que são os nossos, como é que eu posso dizer, interventores não, os intermediários.
Aí os intermediários recebem, então a gente faz a prece. Pá, olha, o negócio está feio aqui em casa, não sei o que vai acontecer, estou muito apavorado. Aí eles recebem lá, não é? Uma espécie de telex. Vamos falar a linguagem que as crianças não sabem, né? Telex, né? Não é? Recebe um telex. O telex era um aparelho grandão desse tamanhão assim e ficava toque, 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 toque. A senhora era operadora de telex? Era operadora de telex, olha só. Não se iludam não, viu? Porque o WhatsApp daqui a 10 anos ninguém vai saber o que é também, viu? Não vai saber não. Bom, aí manda um telex lá para cima e aí eles arrancam lá, arranca aquele troço. Tem uma fita, né? Uma fita. Não tem uma fita que passa a fita passa assim e ele escreve tudo de novo. É muito interessante. Aí tem a fita, aí vem um papel lá, tá pedindo de novo, olha aí, meu Deus do céu, tá pedindo esse negócio aqui. A gente consegue resolver aqui? Não é? Melhor pedir para um superior. Aí pede para um outro superior, fala assim, mas aqui já pediu muitas vezes, ele sabe que ele não pode receber isso, meu Deus do céu. Mas nós não podemos deixar o pedido parado, não tem que mandar para frente. Aí manda para um outro supervisor. Aí o supervisor fala, não, isso aí tem que pedir para Deus, tem que falar com o Criador. Mas não tem algum intermediário aí? Tem, bom, fala com Jesus. Fala com o filho preferido dele aqui da terra, com Jesus. Aí manda para Jesus. Aí Jesus, com todo aquele amor, aquela bondade, sentadão lá na mesa, no escritório, né? Está lá no escritório, Jesus no escritório. Ele também tem o telex lá, mas o telex dele é um telex especial. Só algumas pessoas é que têm acesso àquele telex, não é todo mundo, né? Bom, aí Jesus olha assim, puxa vida, tem pedido tantas vezes, estou sentindo que ele está tão sentido, está passando tanta dificuldade, né? Tanta coisa. Vamos oferecer para ele essa possibilidade. Aí ele autoriza, bate um carimbão lá, aí manda a tentar, autorizar, aí autoriza. Chega lá, vem um oficial de justiça, vem um espírito que é oficial de justiça, vem trazer a notificação de que foi autorizado para a gente, mas a gente não percebe, não enxerga nem nada, né? Porque você já pensou se enxergasse espírito, ia ser terrível, né? A gente não enxerga, graças a Deus. Muito bem, não enxerga e recebeu lá. E o que é que a gente tinha pedido? Vamos ver aqui. Vamos fazer um teste aqui. O que a gente tinha pedido? Vamos ver. O que a gente tinha pedido? Estamos pedindo, insistindo. E nunca chega. O que era? No seu pedido não tem nada? Não? Tem alguém que tem um pedido que está difícil de chegar? A senhora tem? Está passando no concurso. Passar no concurso? É? Eu estou pensando na pessoa que pediu. A senhora está pedindo por alguém? Eu escuto muita gente falando isso. Eu imagino que seja uma coisa boa, passar no concurso. Tá bom. Mas vamos imaginar que a gente pediu para ganhar na loteria. Que não é uma coisa muito comum, eu só estou dando exemplo, né? Porque no final do ano tem uma tal loteria aí, né? Aí foi autorizado a gente ganhar na loteria. Já pensaram? Aí você chega lá, vamos fazer aqui uma brincadeira aqui em família, aí põe uns numerinhos lá, quando vai ver, ganhou na loteria. Meu Deus do céu, será que eu falo pro pessoal que está aqui no ano novo, fico quieto, como é que eu faço? Já começa daí, um problema grave, hein? Um problema grave, vai falar para todo mundo, o negócio vai ficar feio, o negócio é complicado, é melhor não falar, vou falar, não vou falar. Mas por que você está branco desse jeito, está passando mal? Vamos levar ele no pronto-socorro, dia do ano novo, tem que levar o camarada no pronto-socorro, aí dá um remedinho para ele se acalmar. Então será que eu falo para minha mulher? Não, Brisa vai falar com as irmãs dela, vai dar uma confusão lascada, melhor não falar. Já começa a primeira aflição daí. Bom, aí a informação vazou a informação, ficaram sabendo, pronto, aí vazou, não tem mais jeito, e aí começa o problema maior, porque aí começa a aparecer amigo que você nunca conheceu, os parentes começam a ter um amor tão grande por você, vir toda hora na sua casa, trazer presentinho, trouxe uma cervejinha para a gente tomar junto,
Puxa vida, vamos dar um passeio, vamos naquela nossa casa de praia, você nunca foi, né, na casa que eu tenho de praia, leva a gente na casa de praia do parente. Começa a ficar assim um negócio, você não quer o carro emprestado? Estou sabendo que você... Aí já começam os parentes já se aproximar, os amigos, você começa a pensar, falar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Vamos ver aqui, o que você ia fazer com o dinheiro? Faz tanto da minha... Nunca pensou nisso? Eu nunca pensei. Alguém tem ideia do que faria com o dinheiro? Alguém tem ideia? Oi, mas vocês não pediram para ganhar na loteria? Cara, assim, primeira coisa. Ia fazer o quê? Eu ia para a Austrália. Austrália? Meu Deus do céu, eu estou cada vez mais surpreso com a senhora. Concurso público, vai para a Austrália. Meu, o que tem na Austrália? Pelo amor de Deus. Na Austrália de navio. De navio? Tá bom, já é alguma coisa, né? Tá, e aí? Acabou o dinheiro? Não acabou o dinheiro. Não acabou não, né? É tão interessante que a gente não tem nem ideia de quanto é, né? Sabe quanto custa uma passagem de navio daqui para a Europa? Não, é para a Austrália. Para a Europa, para a Austrália, para cima, ir para cima do Brasil, para fora do Brasil. É uma coisa assim, quando o navio está voltando, custa cerca de 5, 10 mil reais uma passagem. Aí a senhora vai, faz a passagem, vai e depois volta, né? Mais 10 são 20 mil. Mas é só isso? Navio é mais. É mais? 50 mil. 50 mil. Vamos imaginar, 50 mil, né? Já gastou 50 mil. Mas a gente não tem ideia, né? Não tem ideia de dinheiro, né? Olha só. A gente não tem ideia de dinheiro. Veja só. 50 mil vai ser só os juros que ela vai ganhar. 50 mil. Não, me fala uma coisa. Qual que foi o prêmio da loteria? Qual que foi o prêmio do último aí? 400. Quanto foi? 560. Eita. Aí vocês não foram ganhar. 4 No ganhadores. Natal. Foram 4 ganhadores. Eu sei que para cada um foi 111, 100 e tantos milhões. Milhões. E a senhora falou de 50 mil. De gastar os 50 mil. De cara. Mas sabe o que eu estou achando aqui? Ninguém ia pedir dinheiro, mas todo mundo sabia exatamente qual era o prêmio, né? Olha que interessante. Não é interessante? Ai, meu Deus do céu. Mas aí começam os problemas, porque a gente não sabe se investe, se faz doação, se ajuda, se dá para alguém o dinheiro. O que a gente faz? E não raras vezes a gente volta antes da hora para o mundo espiritual. Já viram casos assim? Uma vez passou uma reportagem das pessoas que tinham ganho na loteria. Vocês chegaram a ter ideia disso? A maioria deles tinham ficado pobre outra vez, alguns tinham morrido, 1 ou 2 ou 3 é que tinham conseguido manter alguma coisa do que tinham ganho. Então é uma tarefa dificílima. Mas vamos imaginar que nós não pedimos dinheiro, porque aqui ninguém falou de dinheiro, só a senhora que quer ir para a Austrália, né? Mas ninguém pediu dinheiro, certo? Aqui, né? Aí vamos imaginar que é um problema de saúde. Porque eu não quero imaginar que alguém aqui está precisando casar, essas coisas, arrumar marido, esposa, não, né? Não, isso não, né? Não, tá. Talvez o pedido seja outro, ao contrário, né? Mas depois a gente fala desse outro contrário, tá bom? Depois a gente fala desse aí. Mas aí pediu saúde, né? Vamos imaginar, fez o pedido, Senhor, não aguento, minha saúde está muito difícil. Cirrose hepática. Aí vai lá para o intermediário manda para o supervisor manda para Jesus. Puxa vida, quantas vezes ele está pedindo isso? A gente sabe que ele não tem condição de ter saúde, mas ele está pedindo tanto, é falta de caridade a gente não atender. Atenda-se, aí pá, bate o carimbão, vem para o intermediário manda o oficial de justiça lá, pá, chega lá, entrega a notificação, vai ser atendido. Ele vai no hospital, encontra uma pessoa que está lá esperando o médico junto com ele, fala: o que você tem? Cirrose. Cirrose? Para que você está aqui, rapaz? Ele pega um pouco de boldo lá, massa, bota açúcar, abacaxi frito e você resolve isso. Aí o cara vai lá, faz um negócio e melhora. Olha só, um negócio que ele nem imaginava, melhorou, pronto. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer depois que ele sair da cirrose hepática? Vai comemorar.
Não vai comemorar? Vai ou não vai? Vai comemorar. Por isso que ele não podia ter a autorização. Vejam só. Então, alguns pedidos que nós fazemos, muitas vezes nós não podemos tê-los atendido. Então, isso já coloca de fora bastante coisa dos nossos pedidos, porque a maioria de nós esquece que nós precisamos aprender a pedir. Aí você vai no açougue e fala assim: eu quero 10 pãozinhos branquinhos. Mas minha senhora, aqui é um açougue, não tem pãozinho aqui. Aí você vai na padaria e fala: eu quero 1 quilo de filé mignon. Ah não, de picanha. Quero a picanha, a minha picanha. Mas aqui é padaria. Então a gente não tem que pedir as coisas certas para os lugares certos, nas horas certas? E quais seriam os pedidos certos na nossa prece? É um desafio, hein? Mas não é difícil responder, é fácil. Tudo o que se refere à vida imortal. Olha só, as coisas que se refiram à vida imortal. Então é assim: olha, não estou aguentando mais o meu marido, o que será que eu faço com ele? Aí a gente faz esse pedido, porque isso se refere à vida imortal. Aí vai lá o pedido, vai para o meio, você fala assim: esse aqui não precisa perguntar para ninguém, a gente mesmo responde. Aguenta, pá, volta. Aguentou, tem que aguentar, volta. Tudo que se refere à nossa vida imortal é observado, é auxiliado. Olha, eu tenho um problema de saúde, mas eu tenho interesse em aproveitar bem a minha saúde, não só para o meu proveito, mas para continuar trabalhando, para continuar servindo, para continuar trabalhando na caridade. Aliás, quem trabalha na prática do bem nem precisa fazer esses pedidos. Vocês sabiam disso? Nem precisa. Porque essas coisas nos são ajudadas de uma forma um tanto quanto automática, vamos dizer assim. A não ser que o nosso compromisso seja muito grande com o problema. Porque se não for um compromisso muito grande, uma necessidade muito grande para nós como seres espirituais que nós somos, nem precisa fazer esses pedidos, porque eles já nos atendem antes da gente pedir. Para o trabalhador ativo, operoso, um trabalhador amoroso, um trabalhador fraterno, muitas vezes nem precisa fazer esse tipo de pedido. Então a gente precisa fazer o pedido certo. Então assim, estou muito sem paciência, não estou conseguindo enxergar as virtudes dos nossos semelhantes, eu estou com dificuldade de entender certas coisas que estão acontecendo. O que é que eu preciso fazer? O que eu estou fazendo aqui? Para que serve a minha vida aqui? Por que eu tenho filhos difíceis? Me ajuda a entender. Por que eu tenho um companheiro difícil, companheira difícil? Eu quero continuar operando, trabalhando, mas eu quero ir na direção certa, eu quero fazer o certo. Vejam só, esses pedidos são respondidos, são atendidos. Não é aquele pedido de querer separar as pessoas. Ele vai para a Bahia agora ver os familiares dele, podia ficar por lá, ou então um ônibus, podia pegar um ônibus clandestino, desses que cai a roda. Tem ônibus clandestino que cai a roda? Não, eu inventei isso agora, nem sei. Não, não tem não? Não? Pior é que acontece isso e o bicho está numa cadeira que não acontece nada com ele. Traz até a bagagem dele, as pingas, tudo que ele trouxe lá, não quebra uma garrafa, o ônibus vira do avesso e ele traz tudo certinho, a garrafa, a mochilinha dele, as coisas dele. Estou meio assim, um pouco assombrado, mas tudo certo. Dos 40 que tinha lá, 37 bateram as botas, eu não estava no meio. Então, pedir para a nossa imortalidade, paciência, bom ânimo, força, coragem. Às vezes, a gente tem uma certa consciência de que nós estamos desviando um pouco o caminho, nós estamos desacertando o caminho. Pedir aquele apoio para a gente continuar corrigindo, melhorando, voltar para a
correta para a rota certa, procurar apoio para que a gente possa enxergar em nós os nossos defeitos. Isso é um apoio que nós temos que ter, porque na maioria das vezes a gente não se enxerga. A gente não se enxerga. Então, olha, Senhor, de vez em quando tem uns problemas aqui. Não sou eu o errado, porque algumas coisas, sabe o que acontece? Tem algumas coisas que não dão certo, não é? Sabe por que não dá certo? Porque tem alguma coisa que a gente não está enxergando. Olha só, não está enxergando. Por isso que não dá certo. Então, pedir luz para a gente enxergar o que nós precisamos fazer, como se comportar, melhorar-se, corrigir-se, buscar equilíbrio alimentar, emocional. É tão importante uma pessoa equilibrada emocionalmente. Vai conversar, um problema assim, a pessoa fala com equilíbrio com a gente, nos mostra caminhos equilibrados, nos mostra uma diretriz segura. Nossa, como isso é importante! Então, através da prece, nós podemos isso. Porque a maioria dos nossos pedidos, na maioria das vezes, são aqueles pedidos assim que a gente sabe por que está passando aquilo, a gente sabe. A gente sabe por que o companheirinho é difícil, a gente sabe. Ou a companheirinha, ou o filho, a gente sabe. A gente sabe, porque a gente tem a noção certa, clara. Por que nós estamos tendo um probleminha de saúde? Mais de 80% dos nossos problemas não é de outra encarnação, não, é dessa mesmo. Talvez até 90%. Então, um percentual pequenininho que a gente traz da outra. E a gente sabe exatamente por que a gente tem isso. Lá no fundo a gente sabe. Exageros na juventude, excessos, não é? A gente sabe. Depois reflete, depois vem os problemas. Olha, eu tenho uma amiga, que é amiga minha. Aliás, as minhas amigas estão tudo acima de 70, 80. Com algumas exceções, né? Com algumas exceções. 96 anos. Aí o médico falou, olha, a senhora está com o coração meio fraco, eu acho que eu vou ter que fazer uma cirurgia. Ele falou, o quê? Cirurgia com 96 anos? Não quero fazer não. Mas por que a senhora não quer fazer? Doutor, eu tenho mais medo de não morrer do que de morrer, porque meus amigos já foram tudo embora, meus familiares foram tudo, e eu estou aqui ainda. E outra, 95 anos eu vou fazer cirurgia. Para quanto tempo? O sofrimento lascado, é recuperação, é não sei o que, é remédio, não é? A senhora acha que ela devia fazer ou não? Não. Tá certo. Então é isso. Então a senhora pensou igual eu. Eu também acho que ela não devia fazer, ela não faz. Aí o médico falou assim, olha, é o seguinte, eu vou dar algumas recomendações para a senhora atenda direitinho, porque aí a senhora não vai ter problema. Aí o que ela fez? A senhora está andando na rua, sentiu cansado, para na mesma hora. Está andando na rua, deu uma subidinha, cansou, parou, aí fica ali parado, toma o fôlego e continua. Não sobe degrau de ônibus, ela não pega ônibus, não é para subir o degrau, não é para subir, não é? Não é para subir, acabou. Ela atende a recomendação e está seguindo em frente. Então, tem certas coisas que a gente sabe. Por que ela tem um corpinho assim? Obviamente, não deve ter um histórico de abusos, né? Porque se tem um histórico de abuso em qualquer período, esse abuso uma hora vai refletir na gente, não tem jeito. Ele vai surgir, ele vai aparecer, não tem jeito, não é? Então, é muito importante. Nós temos 5 minutos? 10 minutos. Já está acabando, você vê? Eu nem acabei de falar tudo. Por isso que eu gravo aqui, o pessoal fala, engraçado, parece que acabou no meio. É muito importante a gente ter o entendimento de que é assim. Precisamos conversar com o Criador mais a miúde, ou seja, em menor espaço. 90% da humanidade, 90%, de 10, 9 nunca fizeram uma prece a Deus. Algumas pessoas se justificam, Deus não existe, né? Aí a gente pode explicar o seguinte. Tem uma teoria científica que fala de um tal de Big Bang, vocês já ouviram falar? Que é uma explosão que teve e surgiu a Terra, né? É mais ou menos assim.
Você pega assim um saco de letrinha, mais outro saco de letrinha, joga no ar assim, e quando ele vier para o chão, ele forma um dicionário. Vocês acham isso possível? No dicionário não tem que ter alguém inteligente, pesquisando, conhecendo a língua. Não dá para ser assim. E para a gente perceber a harmonia do universo, obviamente tem uma inteligência por trás. Não dá para ser diferente. Não dá. Por mais que a gente não queira aceitar a existência da criação. Não dá para ser diferente. Porque, nossa, um pouquinho diferente do nosso eixo na Terra, a gente estaria mais perto do Sol 5 centímetros, por exemplo. O que é 5 centímetros aqui? Talvez, né? 5 centímetros para frente do eixo da Terra, todo mundo morria queimado. 5 centímetros para trás do eixo da Terra, todo mundo morria congelado. Não tem inteligência? Meu Deus do céu! Não é? O homem vai lá e joga 2 bombas atômicas, e no outro dia o Sol nasce como se nada tivesse acontecido. Olha, não é uma coisa impressionante? Se a pessoa, se Deus fosse vingativo, que nem a gente, já pensou que nem a gente? Eita povinho difícil, vou dar uma sopradinha aí na terra. Aí o eixo faz assim, dá uma mexidinha para lá e volta para o lugar. Só essa mexidinha que ele vai para lá e volta, a gente ia ficar tudo tostadinho. Ou a mexidinha para trás e volta, aí ia ficar todo mundo congeladinho, sabe assim? Só isso, não é? Então a gente apronta, cria problema, faz mal um para o outro, faz tanta coisa, e a bondade divina, o amor divino continua nos sustentando, nos auxiliando, nos ajudando, nos favorecendo. O oxigênio que nós falamos, né? Eu de vez em quando parece que está faltando oxigênio na terra, porque eu não consigo respirar. Está faltando oxigênio, mas não está faltando oxigênio. Sabe o que está faltando? Está faltando o aspirador de oxigênio aqui ser diferente, está estragado. De vez em quando ele estraga. Aí tem as tais bronquite, né? Essas coisas. Entra na casa de alguém assim que, sei lá, sacudiu o travesseiro, por exemplo, né? Sacudiu o travesseiro. Meu Deus do céu. Tem que chamar o SAMU para ele sacudir o travesseiro no meio da noite. As crianças brincaram na cama, pulando na cama, aí você vai dormir, aí de noite você não consegue respirar. Cadê o ar dessa casa? Meu Deus do céu, onde é que está o ar da terra? Vai para o meio da rua, não consegue respirar. Parece que o mundo vai acabar. É complicado, viu? Muito complicado. Mas não é o ar que está faltando. O que está faltando é a maquininha aí estar melhor, estar mais correta, né? Mas também quem mandou abusar, não é? Então, que nós possamos entender que a maioria dos problemas fomos nós que criamos, que o nosso Criador tem um amor infinito por nós, mas que muitos dos nossos pedidos não podem ser atendidos, porque dizem respeito à nossa evolução. Então, algumas pessoas têm problemas físicos, alguns problemas de saúde, justamente por conta de um processo de evolução, de compreensão das leis. Se a gente tirar isso de uma forma mágica, né, vamos dizer assim, e retira, a pessoa não complementa o seu aprendizado. Então, nós precisamos de alguns problemas que a gente tem. Então, já pensou se o Sérgio tivesse o pulmão limpão aí, sair para o meio da rua aí gritando e... Talvez nem estivesse aqui. Talvez nem estivesse aqui agora. Sexta-feira, né? 9 horas da noite. Não é? O que eu ia estar fazendo aqui? Pulmãozão bom, podendo andar, correr, fazer, não é? Mas, por conta disso, a gente está aí e devagarzinho vai, não é? Se acertando, se corrigindo, encontrando o elo de ligação. Porque tem uma coisa que é muito legal mesmo. A gente faz um pedido, a gente faz normalmente por aqui, né? Pela boca, a voz articulada. E a gente recebe, sabe por onde? Pelo coração, pelo sentimento. E às vezes, olha o que acontece. Você tem um problema intrincado e você não sabe como vai resolver. Aí você está pedindo aquela ajuda por um tempo e de repente você acorda um dia, aí você fala assim, nossa, eu pensei em fazer tal coisa. Aí você vai lá e faz um negócio e resolve o problema. Meu Deus do céu, como eu não pensei nisso antes?
Não já aconteceu? Não é? Sei lá, você está com qualquer coisa, um problema em casa, sei lá, um problema até de manutenção da casa, você não sabe como é que vai resolver aquilo. Tem o chuveiro, por exemplo, dá um exemplo, né? Tem um chuveiro que a porca dele não vira, e se você virar a força vai quebrar o cano, que vai vazar, vai um problema lascado, você nem sabe como é que vai resolver aquilo. Aí, sei lá, um belo dia, você acorda, você fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou jogar óleo de coco naquele troço. Aí você joga óleo de coco. Estou dizendo assim um exemplo meio maluco, né? Vamos dizer assim. Aí você vai lá forçando, aí ele abre, fala, meu Deus, que bom. Consegui soltar o parafuso, soltar a porca, soltar o parafuso facilmente, sem estragar, maiores estragos. Então devagarzinho as respostas vêm. A gente precisa ter um pouquinho de paciência, saber esperar, se conformar, saber entender que tudo tem o seu tempo, tem a sua hora. Então às vezes uma conversa difícil, que você não sabe nem por onde começar. E aí de repente você está lá sentadinho com a pessoa e você puxa o fio da meada e consegue falar um assunto delicado, difícil, complicado, de uma forma simples, natural, a pessoa entende, compreende normalmente. Você esperou a hora certa, o momento certo e teve aquela conversa difícil, complicada. Às vezes tem aquele problema na empresa, você não sabe se você vai embora, se fica, tem aquelas outras questões. Depois eu saio daqui, como é que eu vou arrumar outro? Aquelas coisas, né? E de repente aquele negócio sozinho se desembaraça. A própria amiga fala, eu estou indo para tal empresa, estou precisando de mais uma pessoa, você não quer ir comigo lá e tal, você já sabe fazer esse serviço, tal. E aí você já vai para um outro emprego, você já se resolve, tranquilo, sem problema, sem dificuldade. Então, muitas respostas a gente recebe dessa forma, a gente nem percebe que elas chegam, nem percebe. Porque os nossos benfeitores, eles são muito, mas muito, muito discretos. Eles não fazem questão de se mostrarem, se aparecerem. É claro que existem situações que existe assim, por assim, as pessoas falam que, assim, que é uma ajuda espiritual, como é que eles falam? É uma ajuda espiritual escandalosa. Sabe assim, escandaloso, um negócio escandaloso. De vez em quando a gente se vê nessa situação, fala, meu Deus do céu, olha aí, foi um negócio que não dá para ter a menor dúvida, né? Que nós recebemos aquela ajuda que foi muito forte, muito escandalosa. Que Deus nos... vamos fazer uma prece, aliás, eu vou lembrar uma poesia da Alta de Souza, eu sei que ninguém está aguentando mais, mas é a última coisa que eu vou falar, tá bom? Tudo bem? A última, prometo, não vou falar mais nada, aí eu fecho a boca e a gente encerra. Meu irmão, tuas preces mais singelas, as menorzinhas, são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Olha a dica que a Alta de Souza dá pra gente. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Então é assim. Tem coisas que a gente não vai conseguir modificar, mas Deus nos atende através do consolo, da conformação, da consolação. Certo? Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E agora, para finalizar, expositor perturbado fala isso. Agora acabei, mas aí ele vem com outra história.